Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje eu quero conversar um pouquinho de forma bem descontraída, não fiz roteiro, vai ser na espontaneidade, porque eu li um livro que me deixou muito contente, muito alegre. Inclusive, é um livro que eu acho que pode ser muito legal pra você que não tá conseguindo ler. Ai, tá desanimado da leitura, tá desencantado. E aí esse livro também me fez fazer algumas conexões interessantes com uma outra obra que eu consumi esse ano. Vamos tentar fazer tudo uma salada aqui, ver o que acontece nesse vídeo, enfim. É um dos últimos vídeos do ano e eu tô numa estafa, então eu precisava de uma coisa assim mais descontraída, sabe? Acabei de ler A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, que é uma autora brasileira. Eu não a conhecia a partir das suas obras. Já tinha ouvido falar muito dela, mas eu nunca tinha me conectado com nenhuma das suas obras por falta de oportunidade, por conta de várias coisas. Enfim, a vida, muitos livros, né? Muitas pessoas pra conhecer. Só que aí o que aconteceu foi que eu fui pra Flip esse ano e teve uma mesa que foi muito maravilhosa, muito agradável, que foi uma mesa da Companhia das Letras com a Socorro Acioli, a Aline Bey e a Carola Saavedra. A Carola e a Aline, eu sou apaixonada por elas, já li os livros dessas autoras. A Socorro pra mim era uma novidade e foi uma grata surpresa, porque ela é um ser humano muito divertido, ela é muito espirituosa e as histórias que ela conta são fantásticas. E aí eu falei, caramba, eu preciso ler o livro dessa mulher. E o Cabeça de Santo foi lançado há quase 10 anos e eu resolvi começar por ele, não só por ser o primeiro romance dela, mas também porque a Socorro contou uma história durante essa mesa que me deixou muito com o coração quente, muito pensativa sobre a fala dela, que foi a seguinte: calma, calma, que eu já vou falar do livro, gente, mas é que as histórias que compreendem esse entorno são importantes. A mediadora perguntou qual foi o momento que elas se sentiram escritoras verdadeiramente, e aí cada uma contou a sua história, tal, e a Socorro disse que uma certa altura alguns livros dela foram enviadas para um presídio, que eu não me lembro que presídio que foi, mas é um lugar em que tem presos que cometeram crimes hediondos. E aí tem um lance nesse presídio que, se você lê livros, isso faz com que diminua a sua pena em alguns dias. Então, cada leitura concluída diminui um pouquinho da sua pena, e que é uma forma maravilhosa, aliás, de diminuir a pena, né? Porque você vai adquirindo cultura, né, conhecimento, se diverte, enfim, tem vários benefícios, né, acalma, faz você ter empatia. Teve um cara que contou pra ela que ele não conseguia se envolver em nenhuma leitura, que ele tava até desistindo já, até que um dia ele viu um companheiro dele de cela, alguma coisa assim, dando risada, e ele perguntou por que aquele cara tava dando risada, e era com o livro da Socorro Acioli, A Cabeça do Santo. Ele pegou o livro pra ler, e aí ele falou assim que leu a primeira parte do livro, assim, com muita sede, e que na hora de dormir ele ficou com aquelas palavras na cabeça dele, e que é como se o cérebro dele tivesse acordado pela primeira vez. E que nesse momento a Socorro Acioli se sentiu uma escritora verdadeira, porque ela tinha tocado esse rapaz num lugar muito especial, né? Uma pessoa que não tem acesso à cultura. Era um rapaz, esse cara, que estava preso desde os 14 anos, uma história assim, mais ou menos. E aquilo tocou ela de uma maneira muito forte, e nesse momento ela se sentiu realmente uma escritora verdadeira. E por isso que eu resolvi ler A Cabeça do Santo logo de cara. Tem um outro livro da Socorro que chegou aqui pra mim, da Companhia das Letras, que é Oração para Desaparecer. É um lançamento recente. Aliás, esse aqui foi um dos livros mais vendidos da Flip, se eu não me engano. Eu não tirei nem do plástico ainda, mas vai ser minha próxima leitura, eu vou ler. E eu tô falando tudo isso, contar essa história, porque realmente ela disse durante a conversa que pra ela interessava muito mais, não que as outras, todos os leitores não sejam importantes, né? Pra ela interessava muito mais a leitura desse cara do que pessoas da academia, pessoas que já estavam habituadas à literatura. E lendo A Cabeça do Santo, eu rapidamente conectei com novelas da nossa história, né? Porque é realmente uma leitura muito, muito, muito popular. Ela não tem muitos floreios, não é muito descritiva, é tudo muito direto. É uma literatura que captura facilmente qualquer leitor. E esse lugar do popular na literatura
literatura e na arte, de uma forma geral, me interessa profundamente. Porque eu acredito muito que a arte, ela deve ser acessível para todas as pessoas, para os iniciados e para os não iniciados. E não significa que se uma obra for popular e conversar com todos os tipos de pessoas, que ela por isso vai ser vazia, que ela vai ser qualquer nota, sabe? Nesse lugar tem uma qualidade de ser popular esse livro, A Cabeça do Santo, de uma maneira brilhante. Então eu vou contar resumidamente do que se trata e depois ao final vou fazer a conexão que eu fiz lendo esse livro. A Cabeça do Santo vai contar a história do Samuel, que é um rapaz que ele recebe um pedido da sua mãe que tá nos últimos momentos de vida e a mãe pede 3 coisas pra ele. E segundo as línguas, né, da cultura popular, se você não faz o pedido do morto, dá ruim, sabe? A alma não descansa. Então, ele tinha que cumprir esses 3 últimos desejos da mãe. Um deles era ir procurar pelo pai, que estava numa outra cidade chamada Candeia, para se acertar com esse pai que desapareceu, ele nunca chegou a conhecer esse pai. E as outras 2 coisas eram acender uma vela para Santo Antônio, nos pés de Santo Antônio, e a outra, acender a vela para São Francisco. A mãe dele falece, isso não é um spoiler, tá, gente? Porque é muito no comecinho da história. E ele vai em busca desse pai e cumprir, realizar esses desejos da mãe. Vai parar nessa cidade onde supostamente mora o pai e ele acaba se deparando com uma cabeça de santo gigante. Gigante mesmo. No começo ele confunde essa cabeça gigante com uma gruta, depois ele descobre que tem essa cabeça, que ele tá dentro de uma cabeça de santo mesmo. E essa cabeça de santo existe mesmo, né? A Socorro escreveu esse livro a partir dessa cabeça que realmente existe nessa cidade. É uma cabeça gigante. Na minha imaginação, quando eu tava lendo, era uma cabeça grande, mas não tão grande quanto essa, enfim. E aí, a partir daí que ele encontra essa cabeça, começa a desenrolar a história, que eu não vou contar, porque eu acho que vale a pena você ter a sua própria experiência, mas essa história vai navegar por vários causos populares, envolve muita questão da fé, dessa coisa do matrimônio, né, de que as mulheres elas precisam casar para se sentirem realizadas, né. Tem também o lance que envolve a malandragem do povo brasileiro, tem uma questão assim muito forte com essas coisas que são bem de cidadezinha pequena, sabe? Do diz que me diz, da fofoca, do abandono dos políticos da cidade em relação a essa cidade, né? Porque tem toda uma história de que o Santo Antônio é uma maldição nessa cidade por conta dessa cabeça do Santo Antônio que tá caída. Então envolve tudo isso, misturando esses causos com uma coisa que chega a ser um realismo fantástico, que é você trazer elementos que são da fantasia para aquela realidade cotidiana, mas eu prefiro pensar que nem chega a ser um realismo mágico, porque eu vou tentar explicar. Eu acho que tem um quê aí que tem muito a ver com as crendices populares, sabe? Que você viaja por aí, você conversa com pessoas mais antigas, mais vividas, que vêm com histórias pra te contar, que de alguma maneira aconteceram na vida dessas pessoas e que você não sabe realmente se aquilo aconteceu, se é verdade, se não é, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Essas coisas misteriosas que acontecem na vida e estão cheias dessas coisas misteriosas na vida. De alguma forma, a gente enxerga como um realismo fantástico, né? Aos olhos de quem é totalmente descrente das coisas, mas tem um quezinho ali que pode ser que aconteceu sim, por que não? E é um livro que eu nem tô com ele aqui, gente, porque eu li no Kindle, mas é um livro bem curto, eu vi que ele deve ter umas 170 páginas, não sei exatamente, mas que é um livro muito curto de ler, muito rápido, embora eu não tenha lido rápido, porque eu gosto de ler devagar, e eu tava gostando muito, não queria que acabasse, e o pior é que ele acabou e eu fiquei com a sensação de que eu queria muito, muito, muito mais dele, sabe? É delicioso de ler, viciante. Tem uma coisa que é bastante novelesca. Tem algumas cenas que vão acontecendo na história que você sabe que vai acabar desencadeando naquilo. Inclusive, eu vi algumas críticas na internet, as poucas, porque as pessoas adoram esse livro, dizendo que é previsível, é novelesco, é divertido, mas é previsível, parece novela. E aí que reside pra mim a beleza desse livro, porque é popular sim, é novelesco sim. Novelesco não significa demérito, é um gênero. A novela, o folhetim, é uma coisa que tá entranhada na alma do brasileiro, que a gente
deve valorizar sim, porque é um gênero muito bom. Não é à toa que as novelas estão aí, fazem sucesso há tantos anos, né? Não é à toa que o moço lá do presídio ficou capturado pela leitura, porque tem esse lado popular. E não é grandioso a gente pensar que uma literatura tão popular, tão simples, tão direta, possa abrir a perspectiva de literatura na vida de uma pessoa, como desse rapaz do presídio. Ele diz pra Socorro: abriu o meu cérebro. E eu acho muito importante a gente também olhar para um livro e enxergá-lo do tamanho que ele é. Olha para esse livro, qual que era o objetivo dele? Qual que é o tamanho dele? Esse livro, A Cabeça do Santo, ele foi realizado a partir de uma oficina que a Socorro Acioli fez com o Gabriel Garcia Marques. Então ela fez uma oficina em Cuba com ele, foi um percalço para ela conseguir participar dessa oficina, mas deu tudo certo, a história é maravilhosa. Eu vou até deixar um podcast aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram conhecer melhor essa história, porque ela conta em detalhes. Obviamente, esse livro tem bastante influência da literatura do Gabriel Garcia Marques, que tem essa coisa da narrativa fantástica. E esse livro também ela dedica a ele. Os personagens são super legais e eu queria muito que continuasse a história. Eu acho que é um primeiro romance da Socorro que poderia ser mais apurado, o desenvolvimento de mais algumas coisas, sabe? Mas aí é a minha vontade de leitora, que gostou do livro e que queria mais um pouquinho da história. E agora que eu vou pra última parte, que é onde eu faço as minhas associações, né? Esse ano eu eu sou super noveleira, acho que eu nunca contei isso aqui no YouTube, mas eu assisto muitas novelas. E eu tô numa vibe de ver novelas antigas e tal, aí eu resolvi assistir Roque Santeiro, que é uma novela de 84. Esqueci, vou colocar aqui na tela o certo. É uma novela que foi escrita pelo Dias Gomes. Ela teve duas versões. A primeira versão foi censurada e depois teve a segunda versão, que foi a que a gente conhece aí com o Lima Duarte, com a Regina Duarte, com o José Wilker, enfim, com um elenco poderosíssimo, maravilhoso. Eu vi todos os elementos de Roque Santeiro no livro da Socorro Acioli. Tem o negócio do santo, do milagreiro, das coisas que as pessoas começam a acreditar em milagres, que você não sabe se realmente foi milagre ou se foi coisa dos mistérios da vida. Então tem muitos elementos que eu via no livro da Socorro que estava presente em Roque Santeiro. E Roque Santeiro é uma novela que fez muito sucesso no Brasil, muito mesmo, assim. Foi uma novela que parou o Brasil. E tem essa coisa, sabe, da cidade criar um milagreiro. E aí tem todas as figuras da cidade que vão dando um caldo pra esse personagem acontecer, pra que essa história ganhe um estofo, né, pra que ganhe notoriedade na mídia, né? Porque tudo vai virando uma coisa midiática, né? Com o passar do tempo. Se você gostou de Roque Santeiro, muito provavelmente você vai amar A Cabeça do Santo. Se você amou A Cabeça do Santo, veja Roque Santeiro e comprove isso que eu estou falando, porque é batata, tá tudo ali. Isso não é um copia e cola, sabe? É porque é muito Brasil tudo isso que acontece, sabe? É muito a cara do nosso país. A diferença do Roque Santeiro, que é do Dias Gomes, pra Cabeça do Santo, que eu acho que aí a gente poderia aprofundar e pensar em questões, assim, sobre o que a gente poderia dar uma engrossada no caldo da Cabeça do Santo, é que o Roque Santeiro tinha uma questão política muito aprofundada, tinha uma crítica muito clara política. A gente tinha ali na novela os comunistas, os reacionários, a questão dos coronéis, enfim, tudo isso era bastante enfático na obra do Roque Santeiro, que tinha uma crítica social muito forte, muito presente, mesmo porque eu acho que a novela é realmente de 84, porque foi uma novela que estreou ali quando o Brasil estava reabrindo, né, da época da ditadura militar, então tem tudo a ver com aquele momento do Brasil. E na Cabeça do Santo, essas questões políticas, elas aparecem muito assim, superficialmente, o que não é um problema. Poderia se explorar esse lugar? Poderia se explorar esse lugar, sim, né? Como que o poder público se aproveita desses falsos mitos, né, desses falsos milagreiros. No Roque Santeiro eles se aproveitam profundamente da figura do rock, né, da mitologia e tal. E na Cabeça do Santo, não. Na Cabeça do Santo a gente fica mais focado na figura do Samuel, da cabeça e tal. E não vai muito para essas questões políticas. Tem uma coisinha ou outra, mas é rasteiro, não aprofunda, não vejo problema, mas seria legal se tivesse. Eu acho que eu falei bastante, né, sobre tudo isso que eu achei. Em resumo, eu fiquei fascinada com a literatura
tão simples, generosa, divertida da Socorro Racioli. É um suco de Brasil. Fica aqui a minha recomendação. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir pelo meu link, que eu ganhei uma espécie de comissão. Apoie o canal lá no Apoia-se. Esse mês aqui, de dezembro, eu tô sorteando um kit maravilhoso pra quem apoia o canal. Vou aproveitar que está aqui o kit, que eu vou sortear o livro do Ítalo Calvino, que é Se um Viajante numa Noite de Inverno. Que, aliás, é um livro que a Socorro Racioli adora, e o autor também, que é o Ítalo. Eu vou sortear também A Morte e a Morte de Quincas, Berro d'Água, do Jorge Amado. E vou sortear também Um Acidente Sequestrado, do Milan Kundera. Esse kit vai para os meus apoiadores, né? Para uma pessoa só que apoia o meu canal a partir de R$10. Ou você pode fazer um Pix, me mandar o comprovante que você participa do sorteio também. Então apoia o conteúdo do Vratatá. Tem o meu podcast também, que essa semana vai ter episódio novo, Segredo de Liquidificador. Logo mais eu volto com mais Clarice Lispector nesse mês de dezembro. E também Melhores do Ano na Literatura. Lá no meu Instagram, acho que eu vou fazer o Melhores do Ano de séries brasileiras, que eu assisti muitas. Vai ter também algumas dicas dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Vão ter muitas coisinhas ainda, né? Porque dezembro só acaba dia 31. E eu vou trazer mais alguns conteúdos pra vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!